A arte que motivou essa carioca a sair do Brasil. Nina Franco já morou em vários países, mas foi aqui na Inglaterra que ela fixou residência. Nina tem explorado questões políticas em seu trabalho para examinar e refletir sobre mulheres, migração e identidade negra. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Nina, bem-vinda ao programa, muito obrigada. Obrigada, Letícia, que agradeço pelo convite. Nina, eu queria começar te perguntando, você muito nova saiu do Brasil, né? Com 22 anos, 21, 22 anos. O que te levou a fazer esse movimento? Foi a arte mesmo. Então, no Brasil, eu trabalhava como fotógrafa comercial, daí eu fazia editorial para revistas e capa de revista, só que esse trabalho nunca foi compatível com a minha posição política. Mas foi o que apareceu na hora, e eu até gostava de fazer por causa da questão da produção e da criatividade. Só que quando você começa a realmente trabalhar com revista, você vê que a criatividade é zero, porque vem um briefing, você tem que fazer exatamente aquela luz, aquela coisa, e daí, tipo assim, não tem criatividade nenhuma. Sei. E aí, então a criatividade foi cortada, e o que eu estava vendendo era muito incompatível com as minhas ideias políticas, que era aquela ideia da perfeição, né? Então, aquela modelo magérrima, ou aquela atriz ou ator super, sabe? Sei. Fora da realidade. E aquilo começou a me incomodar muito. Sei. Até nos estúdios mesmo, sabe? A posição das pessoas, a maneira como as pessoas estão sempre querendo te humilhar de alguma forma. Então, isso me irritou muito. E daí eu decidi que eu queria vir para fora, para poder focar realmente na fotografia como ferramenta artística e não como essa ferramenta comercial. E que no Brasil não teria essa oportunidade tão fácil. Entendi. Né? Isso que eu ia te perguntar. Por que tu acha que no Brasil não teria esse espaço por conta de preconceito, porque na época não estava se falando nisso, porque não tinha espaço? O que te levou a achar que lá fora poderia ser melhor? Você teria esse espaço? Eu acho que assim, até no cenário comercial esse espaço é muito limitado. Foi um pouco de sorte que eu consegui chegar lá. Então, conhecendo pessoas que conhecem pessoas e me indicaram para um trabalho, e aí uma agente de um artista gostou do meu trabalho e começou a me chamar para outros. Mas foi muito assim na sorte, sabe? Porque senão acho que muita gente não consegue. E aí, quando a gente fala de arte, é mais filtrado ainda. Tipo, é uma cena elitista, é um cenário que você tem que conhecer realmente pessoas e tem que ter feito faculdade disso e daquilo. E tá nesse meio intelectual e nesse meio... Nessa panelinha. Uma panelinha. Muito, assim, estreita. E aí, eu nem queria tentar, assim, nem queria tentar porque ia ser muito pra mim. E pra mim foi mais fácil vir pra fora. Né? E aí, você veio primeiro pra Irlanda, é isso? Foi. Aí eu fui pra Irlanda para fazer um intercâmbio, né? Que nem todos os brasileiros fazem de inglês. Só que o meu intuito mesmo era começar a produzir minha arte. E aí, quando eu cheguei na Irlanda, e aí, Dublin é bem pequenininha, né? Então, tipo assim, todas aquelas galerias e street art, tudo num lugar só. Eu falei, cara, é agora. E aí, comecei a produzir minhas coisas. Enquanto tinha espaço, você como uma imigrante, começando, como foi? Porque às vezes a pessoa já chega com um trabalho, né, assim, uma carreira, é um determinado caminho, mas para você que estava se descobrindo, explorando todas essas questões, teve espaço na Irlanda? Era aquilo que você imaginava? Foi até mais, na verdade, mas assim, aí a gente tem duas diferenças, porque eu não sei se você vai concordar aqui comigo, mas aqui fora, se você tem talento e alguém faz seu talento, as coisas meio que acontecem. Você não precisa conhecer fulano e beltrano, né? Sim. Então, claro que tem gente que é muito mais talentosa que eu, só que eu acho que eu não tenho medo de me jogar. E aí, tipo, eu ia pra aula e saía da aula, começava a me inscrever em edital de galeria. Eu fui pra rua vender, eu imprimi todos os meus trabalhos e fui para a rua principal, onde ficavam vários artistas vendendo, e coloquei todos os meus posters na parede e ficava lá vendendo. E foi assim que eu consegui encontrar uma galerista que me deu a primeira oportunidade de fazer uma exposição solo.
Olha que ótimo. Então, eu me joguei, tipo, sem medo, é aquilo, não tem nada a perder, né? Claro. E claro que a gente pode aí fazer um recorte de raça e classe e toda a questão da imigração, mas nesse ponto acho que a gente não pode deixar de falar que quando você tem o talento, as pessoas aqui tem um espaço, por mais que tenha um recorte de classe e raça aí, entendeu? Sim, Então, porque existe também esse recorte aqui, né, Nina? claro, a gente está na terra do colonizador, né? Se a gente está falando, se a gente falar da Europa em geral, né? Então, esse recorte, ele pode funcionar de maneira boa e ruim. Por que eu falo boa? Porque quando eu entendo que como uma mulher preta, de pele clara, e a arte nessa época estava começando a ser popularmente um pouquinho mais voltada para o político, no sentido de feminismo, não sei o que lá, e que eu representava o que as galerias queriam, então eu usar o tokenismo ao meu favor. Querem me usar pelo que eu represento, então é latina, mulher negra, de pele clara, que isso beneficia muito, do que se eu fosse uma mulher preta de pele escura. É feminista, é política, é isso, é aquilo, trabalho político, é assim, é a caixinha perfeita que eles queriam, né? E aí é de você saber como usar isso ao seu favor, deixando eles saberem que você sabe que você é um token e como que você quer utilizar esse espaço para abrir espaço. Sim, vamos explicar o que é token, porque eu acho que tem muita gente que não conhece essa expressão. Tá, basicamente é quando você é usado para suprir uma necessidade que não é genuína, ela é só... Para ver que consta. Para checar a box, sabe? Sei. Só para estar ali. Ah, tem diversidade aqui, ó. Tem a menina aqui entendeu? Do Brasil, da América do Sul, negra, entendeu? Imigrante, temos tudo, entendeu? Tá ticando todos os boxes. Mas a gente sabe que é performático, né? Não é verdadeiro. Então, como que você caminha nesses espaços? Como que você entra nesse espaço sabendo o que você quer tirar daquilo, que não pode ser só para você? Você tem que pensar em toda a sua comunidade que está vindo aí, entendeu? Sim. Então, não pode ser... Porque você, de alguma forma, você começa a abrir caminhos, né? Pode até ser que tenha, nesse começo, um interesse só em ticar um box, mas como você diz, tica o box, mas abre uma porta. E aí, de repente, por essa porta podem passar outras pessoas, e aí a comunidade vai ficando mais bem representada, digamos assim. Né? Exatamente. Acho que a gente passa a vida toda sendo muito estratégico com as coisas que a gente faz, sabe? Não só como mulher negra, mas como imigrante também. Você tem que ser muito estratégico com tudo, assim. Mas o que eu percebo em você, assim, do jeito que você fala, você não tem a síndrome do impostor, por exemplo. Isso não é uma coisa que te afetou, porque você foi para a rua, vendeu seu trabalho, entendeu? Você não achou, pelo menos não está aparecendo para mim, que você achou que era menos, talvez. Eu tive essa síndrome, acho que até hoje, de vez em quando, eu tenho um pouco, entendeu? Eu não me sinto confortável aqui como jornalista, eu me sinto confortável jornalista brasileira. Mas eu não tive essa coragem de passar por isso, entendeu? Ir atrás de alguma coisa aqui para mim. Eu tive essa síndrome do impostor, mas eu acho que você não teve, né? O que é ótimo. Mas eu acho que é porque eu sou ariana. Ela é ariana em mim. Brincadeira, eu não sei quem. Enfim, quem acredita que eu acredito, a Ariana em mim é que me bota pra lá, entendeu? Tipo, vambora. Fazer tudo. Mas não é fácil, claro que não. Eu acho que nessa parte talvez, não sei se é porque era uma coisa que eu queria muito e eu vim pra cá com esse objetivo. O intercâmbio foi só uma desculpa, sabe? Porque o que eu queria mesmo era arte. Então eu falei, ou eu faço tudo isso, ou vou voltar para o Brasil daqui a um ano e é isso, tá tudo certo, entendeu? Sim. Então... E como é um pouco a sua arte, Nina? Você faz fotografia, você faz uns bordados também. Explica um pouquinho para quem está ouvindo, para que conheçam o seu trabalho. Como é a sua arte? Então, eu faço fotografia. Atualmente eu faço fotografia com instalação. Então, eu uso fios, linhas, né? E tecidos para fazer instalação na fotografia, para representar... É a linha que nos une como mulheres, mas também a linha que une nossas dores e nossa luta. E também é muito ancestral, porque eu venho de uma família que é a família toda de costureira.
desde o meu bisavô, e enfim, muita gente, e foi a linha que sustentou a nossa família, né? A linha que veio trazendo tudo. E aí, quando eu entendo isso no meu trabalho, a linha passa a ser esse elemento principal que eu uso nas fotografias. E dessa fotografia começa a vir os bordados com a linha que só faz o contorno também, contornando essas histórias e essas vidas que, na verdade, eu não uso um rosto aparente que você dá para identificar, porque eu não estou falando só de uma pessoa, né? Eu estou falando de todos nós. Então, eu não quero que esse rosto seja identificado como alguém, pessoa X, né? Então, esse trabalho de fotografia com a instalação, para mim, ele representa a classe, raça, gênero, ancestralidade, toda a linhagem, sabe? Que a nossa história juntos traz. Sim. E aí você já expôs em vários países aqui, né? Como é que você conseguiu ser vista nesse mercado que é tão grande? E demorou, porque eu cheguei em 2011 e foi nos últimos 2 anos que as coisas começaram a acontecer. Sim. Então, assim, foi muita mesa que eu estava servindo como garçonete esses anos todos, entendeu? Então, não vamos romantizar a coisa, não. Não, tem que falar, claro. Muita mesa mesmo, assim. Só que como na minha cabeça eu sempre queria isso, eu era muito estratégica, não sei. Eu trabalhava em lugares, eu queria sempre trabalhar em restaurantes que vendiam a ideia de ser éticos, porque muitos não eram. Mas eu sabia que lá eu talvez poderia formar relação com os clientes que são pessoas que teriam o mesmo tipo de pensamento e gostariam do tipo de arte que eu faço. Então, eu sempre procurei trabalhar em restaurantes que vendiam o ético, entendeu? Sim. Porque eu queria, na verdade, criar relações com os clientes. Claro. E então, quando eu começo a ter as oportunidades, foi muita porta, muito pé na porta que eu tive que bater para poder conseguir, não foi fácil. E muito dinheiro gasto. Então, por exemplo, eu não vou para o Brasil desde 2015, que eu não vou para o Brasil. E aí, como assim, você não tem dinheiro? Não tem, só que eu invisto tudo na minha arte, entendeu? Sim. Antes do Covid, eu tinha um estúdio, eu pagava o aluguel do quarto que eu moro, mais o estúdio. Isso é muita grana. Era tipo Aqui 1.000 e poucos por mês, era quase todo o meu salário. Mas era porque o meu foco aqui era apenas esse. Porque, assim, não deveria ser. Não deveria ser esse esforço todo, né? Sim. Se a gente vive numa sociedade igualitária, não deveria ser. Mas E aí, para muita gente também não funciona. E aí, assim, eu não quero que esse exemplo seja um exemplo de meritocracia, porque não é. É que, no caso, eu tenho essa não sei se eu posso usar a palavra personalidade, mas eu sou assim, entendeu? Sim. Tem gente que não e aí não vai conseguir tão fácil, talvez nunca consiga, e isso não é culpa da pessoa, é culpa de todo um sistema, então a gente também não pode usar isso como um exemplo, tá vendo, se você quiser você consegue, não, entendeu? Não, é difícil. E ainda é difícil, Nina? Ainda é difícil, porque o bom da agora é que é o seguinte, por causa dessas exposições que eu conseguia fazer e as coisas começaram a acontecer, eu ainda estou começando no meio da arte aqui. Ainda não é tipo que eu vivo da arte, entendeu? Sim. Mas eu consegui chegar no espaço onde eu falo, tem outras pessoas negras aqui? Não quero, então. Tem outras pessoas latinas aqui? Não quero, então, porque eu não vou ser a única, entendeu? Se for para me levar, tem que levar quem tá vindo comigo também. Entendi. E aí, eu consigo fazer isso hoje em dia, por quê? Porque eu preferi servir mesa esse tempo todo, para poder ter o financeiro seguro, para poder fazer isso hoje, quando começar a dar certo. Tipo, não quero, não preciso. Se for só para mim, não preciso. Você tá abrindo porta para mais gente? Então, vamos embora. E quando você fala mais gente, você participa de um coletivo? Como é que é essa sua ação política com os seus? Sim, então aqui eu faço parte de alguns coletivos, tem o Frente Preta OK, tem o Encrespa Geral Londres também. Vale dizer que esses grupos todos estão no Instagram, né? Se alguém quiser seguir também, entender como é essa cena aqui em Londres, é interessante. Sim, tem a cena latina, e aí fazendo recorte, a cena afro-latina é bem unida aqui, e a gente tem os grupos que se apoiam o tempo todo, e a comunidade latina em geral, e aí eu estou incluindo todos, né? Os países da América Latina, tem uma cena
de muito apoio comunitário, apoio mútuo e a comunidade forte mesmo, sabe? E isso Sei. vai além de ideias políticas, eu diria assim, sabe? Então, eu sei que eu tenho uma comunidade me segurando e eu sei que eu faço parte de uma comunidade que segura os outros também. E isso é muito acolhedor, isso é essencial. Se não fosse esse espaço acolhedor que eu tenho, que eu participo, eu não sei como teria sido essa minha jornada aqui. E como é que isso se expressa na tua arte, Nina? Assim, a minha arte sempre foi política, né? Então, quando eu paro, antes de eu fazer quando eu comecei com a fotografia comercial no Brasil, eu sempre fiz parte de movimento social, desde os 13 anos de idade. E aí eu começo a trabalhar com fotografia, não gosto, paro e vou para minha arte. E ela sempre foi política desde o começo. E para mim, sempre a comunidade fez parte disso, porque eu sempre entendi que não era só sobre mim, não era mesmo assim, sabe? Sim. E eu sempre entendi também que a questão da raça, eu fui entender, na verdade, se eu for bem honesta com você, quando eu cheguei aqui. Porque, como você deve saber, no Brasil, o que eu sou? Mulata e parda. Nunca fui chamada de negra no Brasil. E aí, quando você chega aqui, que você entende que você é negra, que não existe depois de mulato ou pardo, daí você, opa, peraí. Aí tem uma outra identidade que vem, né? E aí, minha cabeça meio que explodiu, tá? Vou ser sincera com você, porque se eu não tivesse crescido numa família que a minha mãe é de religião, de matriz africana, e minha mãe é uma mulher negra de pele escura, assim como a maioria das outras mulheres, uma família matriarcal, de mulheres de pele escura. Se eu não tivesse crescido nesse ambiente, para mim o choque teria sido em dobro, porque eu realmente ia ser, como muitas pessoas no Brasil que ainda não sabem que são negras, né? E aí fica muito fácil da polícia matar, porque se você não sabe quem você não sabe o que você está morrendo. E como a gente, sendo mais da metade da população negra por causa das pessoas pardas também, então, assim, fica muito, né? Ninguém sabe o porquê que está morrendo. Quando você entende o seu lugar como mulher preta, imigrante, isso faz uma diferença tremenda na maneira que na maneira que eu uso isso na minha arte e na maneira que eu quero que seja compartilhado com a minha comunidade. Sim. Do que quando eu me entendia como mulata ou parda, que era como adolescente, né? Porque ninguém nunca me falou, entendeu? Que eu era. E o Brasil não faz nenhuma questão de me falar. Então, é uma nuance, assim, tem uma nuance que é muito, acho que é muito fácil de explicar. O que me permite entrar em espaços é o colorismo, e o que me tira dos espaços é o racismo. E aí acho que dá para as pessoas entenderem, assim, a partir dessa frase, sabe? Porque eu me beneficio do colorismo, mas eu sou tirada dos lugares por causa do racismo. Entendi. E aí... Super. A gente aqui no Manda Brigadeiro fez uma entrevista maravilhosa com a Alessandra Devulski, que acabou de lançar um livro pela coleção da Djamila Ribeiro sobre colorismo. Então, foi uma aula que a gente teve com a Alessandra sobre o colorismo. Ela mora hoje no Canadá, mas também é muito ativista e presente, né? Todas essas questões são muito importantes para ela. Então, eu entendo do que você está falando, porque a gente teve quase que uma aula com ela sobre... Ela é incrível, né? Ela é incrível, ela é demais. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nina. Como o Brasil fica para você? Porque sua identidade, você já falou agora que você passou por um processo, né? Um choque e tal, entendeu? E o Brasil como país, como você vê ele agora morando aqui fora, tendo passado por essa experiência toda? Claro, você saiu em 2011, acho que o Brasil mudou muito, né? E está mudando muito, principalmente nos 2 últimos anos. Mas como é que você enxerga agora o país? A questão, são dois recortes aí que a gente faz. Tem a questão de que, desde que eu saí, eu me sinto muito mais latina do que antes. A gente se agarra nessa identidade, que também é uma identidade que exclui, né? Porque latinidade, essa coisa da latinidade, e que ela exclui muita gente, exclui pessoas negras e exclui pessoas indígenas, mas é também o primeiro lugar onde a gente se agarra, até entender que a latinidade exclui. E aí eu me sinto muito mais latina do que antes, e ao mesmo tempo eu me sinto não no dever de estar lutando aqui, mas no dever de ampliar o que está acontecendo aí, então as vozes das pessoas que estão lutando aí. E esse é o papel realmente também dos coletivos, o porquê que eu me junto aos coletivos afro-brasileiros aqui.
porque é a questão de ampliar as vozes de quem já está gritando aí, no Brasil, lá no Brasil, entendeu? Então, enfim, a questão do presidente a gente não precisa nem falar, porque Pelo amor de Deus. Mas também é importante falar que está acontecendo o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com o crescimento da extrema-direita, porque a esquerda deixou um buraco muito grande também. E aí a gente se encontra agora nesse limbo, nessa situação, onde a gente tem que defender a esquerda, mas ao mesmo tempo eles deixaram um buraco enorme, entendeu? Sabe, as pessoas da periferia, a população indígena não se beneficiou. Então, assim, a gente tem que agora se apegar numa coisa para tentar tirar a extrema-direita, mas não que isso aqui também seja melhor, sabe? Então, é complicada essa posição, mas a gente continua, no nosso caso dos coletivos, a gente escolheu ampliar as vozes das pessoas negras periféricas brasileiras, e é isso que a gente está fazendo. E o que você está fazendo sobre os bordados, né? Que você tem um projeto agora. Conta um pouquinho, que é tão lindo esse projeto. Então, o Stitch for Freedom, que é o Costurando pela Liberdade. A minha companheira é uma pessoa não binária, né? Companheira é uma pessoa não binária, e precisa fazer uma cirurgia de redução, precisa, por sobrevivência, né? Para ter uma vida digna, de fazer uma cirurgia de redução de seios. E aí... Só que é 7 mil libras. E aí... O sistema de saúde não paga aqui? Não paga o sistema? O problema é que o sistema de saúde aqui também não é perfeito como no Brasil, né? Então, ela se inscreveu para entrar, a Sherry, vou falar o nome... Porque no português é complicado falar não feminino ou masculino. Então, é difícil isso, né? Até esses dias eu estava falando com uma amiga... como é que a gente vai fazer no português, né? Porque aqui usa o they, them, mas no Brasil vai usar o quê? Pois é. Tem Alex, mas enfim, é estranho, porque eu não tô acostumada a falar. Né? Sherry. E aí Sherry se inscreveu, só que Sherry é uma pessoa que é considerada acima do peso pelo NHS, e eles falaram que antes de até entrar na fila, eles queriam fazer uma redução de estômago, enfim, um procedimento aí. Ela falou, não, cara, não faz sentido isso, sabe? Então, vai fazer privado. E aí, já tem muito tempo, como eu uso a linha no meu trabalho, e já tem muito tempo que eu queria começar a bordar, mas eu tenho zero paciência para bordar da mão. Eu até faço algumas coisas, mas tipo assim, não é o meu negócio, entendeu? Sim. E aí eu decidi comprar a máquina. Eu tive um breakdown, uma crise. Fiquei em casa 2 semanas fora do trabalho para poder me recuperar. E eu falei, eu vou comprar a máquina. Me deu um negócio que eu queria muito comprar a máquina. Que é esse instrumento que já está na minha família há décadas. E aí eu comprei a máquina e peguei uma foto que eu gostava muito, olhei a foto e fiz o bordado dessa foto, só o contorno. Daí eu falei, cara, amei, assim. E aí, foi na mesma semana que aconteceu isso, da Shari estar fazendo o arrecadamento de dinheiro, né, online, a vaquinha, para poder conseguir a cirurgia. Daí eu falei, cara, acho que eu vou usar, tipo, como a minha arte, ela é política, só que eu tenho muita consciência de que ela é política, mas ela não serve a quem precisa. Ela serve a quem precisa no discurso, mas não é acessível em questão de preço. Sim. Então, eu sempre tento fazer projetos onde a minha arte consegue estar ali acessível em questão de preço para quem queira ter em casa, além do discurso, né? E o bordado vem nesse espaço. Eu falei assim, peraí, eu consigo vender esses bordados baratos e a gente consegue arrecadar o dinheiro para a cirurgia. E era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, encontrar esse lugar do vender a minha arte de alguma maneira barata, que não é a mesma... que eu demoro anos para fazer igual da galeria. Sim. E aí veio esse projeto, e aí todo o dinheiro arrecadado vai para a vaquinha da cirurgia da Sherry, mas também eu resolvi criar o projeto de forma ampla. Então, assim que a gente terminar essa vaquinha, eu vou fazer para outras pessoas também. Então, e trabalhar com organizações, né, latinas, começar com as organizações latinas, para fazer, tipo, banners e fazer workshops de fazer banner e essas coisas, com bordado, né? Sim. E tudo isso. Então, é o projeto Costurando pela Liberdade das pessoas, né? Que estão se beneficiando disso. Ah, que lindo! Agora você só vende aqui no Reino Unido ou você manda para outros lugares da Europa? Se alguém quiser, por exemplo, como é que faz para acessar? Sim, no começo eu botava para a Europa, só que
o shipping ficou tão caro que, tipo, acho que nem vale a pena. Tipo, é quase o preço do produto. Daí eu falei, deixa eu deixar só aqui esse, pelo menos, entendeu? Vou fazer o seguinte, para quem está vendo pelo YouTube, a gente vai colocar algumas imagens do teu trabalho aqui nas plataformas de áudio, depois pode ir lá no YouTube para poder ver também o teu trabalho, que é lindo esse trabalho. Parabéns. Obrigada. E hoje, assim, fazendo um balanço, né, desses 2011, então agora ano que vem 10 anos, né? Não, 10 anos que você está aqui, já estamos em 2021. Qual é o teu balanço desses 10 anos? Você cresceu como pessoa, você cresceu como artista, você quer ficar aqui, quais são os seus planos? Eu acho que qualquer experiência da vida, a gente cresce o tempo todo, né? Cada segundo, independente se eu estivesse aqui ou no Brasil. Mas aqui foi muito importante para eu entender o recorte da minha vida, de quem eu sou. E de como que eu sou vista e como que minha obrigação, meu dever de abrir espaço para quem está vindo depois de mim. Eu acho que, assim, a questão do coletivo, da comunidade, que já era uma coisa que eu tinha no Brasil, mas aqui ficou o dobro, assim, sabe? Que se não for isso, não tem por que eu estar aqui. Assim, não tem por que eu fazer esse trabalho com a arte que eu faço. É sempre por causa da comunidade, é sempre pensando como que isso vai abrir porta. E, além disso, estar na Europa por 10 anos me transformou como pessoa, porque foram vários breakdowns, várias crises, transtornos e coisas assim que afetou minha saúde mental e física. E aí eu tive uma separação de um relacionamento de 7 anos, que foi um relacionamento abusivo psicologicamente, e eu também já sou sobrevivente de outros relacionamentos abusivos no Brasil, que eram relacionamentos abusivos físicos. E aí aqui com esse psicológico foi tipo um estopim, assim, sabe? E aí me mudou completamente como pessoa. Me entender como uma mulher preta queer também foi aqui, que eu me entendi nesse cenário queer. Então, assim, 10 anos é uma vida, né? Acho que em qualquer lugar que eu tivesse, na verdade, eu ia crescer e me transformar e entender coisas que eu não entendia antes. Mas é feliz com essa tua decisão? Ah, sim, claro. Sim, sim. Faria tudo de novo? Sem dúvida nenhuma. E você quer ficar aqui? A outra coisa que eu mudaria, acho que eu teria me entendido como queer antes, porque, como é que eu fiquei tanto tempo assim aguentando um homem cis, eu não sei. Mas faz parte também, né, do processo. Só com esse sofrimento que a gente consegue enxergar outras coisas depois, né? E você pretende ficar morando aqui em UK mesmo? Ou você tem ideia de morar em algum outro lugar, tipo Ásia? Tem esse desejo ou não? Eu acho que, por enquanto, eu vou ficar aqui até eu conseguir o que eu quero com a minha arte. E aí, depois que eu conseguir chegar nesse espaço onde eu posso estar em vários lugares, aí eu vou para outros lugares. Mas eu não penso ainda onde. Talvez até 6 meses no Brasil, 6 meses em algum lugar, entendeu? Mas, por enquanto, eu tenho que ficar aqui, porque eu não tenho muita coisa para fazer. Muito bem. Eu acho que você vai conquistar, porque pela sua trajetória, e essa Ariana aí que tem dentro de você, eu acho que você tem tudo para conquistar mais e mais. Eu torço muito pelo teu sucesso. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você pelo convite, adorei. E boa sorte. Obrigada. Hoje o programa fica por aqui e até a próxima.